dando o filho dele por nós. Toda a pressão psicológica ali no Getsemane, que girava em torno da vontade do Pai, né, de certa forma vai ficar ainda pior quando Jesus é levado ao Sinédrio e está debaixo aí dessas acusações. Só que, analisando esse lance aqui, aí a gente vai destacar agora esse aspecto redentivo, a gente pode notar um fato precioso. Deus ele envia seu Filho ao mundo com um desejo e com uma intenção. Deus quer resgatar o homem, mas não simplesmente perdoar o homem e deixar com que o homem agora viva como um ser perdoado. Viva como um ser que agora a nossa treta, a nossa inimizade já não existe mais, você é um ser perdoado. Viva, vá, gafanhoto, né? Vá, pequeno. Já assistiu aquele filme chinês, né? Que o discípulo aí envia o seu, né? Ele vai para viver aquele momento. A ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é tocar o ser humano, é resgatar o ser humano, é redimir o ser humano, é tornar-se favorável ao ser humano, é justificar o ser humano. Só que mais do que isso, é fazer com que esse ser humano se torne membro da sua família. Ou seja, é interessante que Cristo, de certa forma, como propiciação, faz com que Deus se tornasse favorável a nós. Aí a gente pode ser justificado. Só que existe algo a mais, que é a realidade da adoção. O Pai quer nos fazer membros da sua família. Na regeneração, quando a gente nasce de novo, Deus nos dá nova vida espiritual. Na justificação, a gente tem o direito legal de estar diante dele. Mas na adoção, é ali que Deus vai nos reconhecer como filhos seus. Entenda que não é só, o Deus se fez... Não, é o Filho. O Filho foi enviado ao mundo para resgatar a cada um de nós. E nos dar essa possibilidade. Que possibilidade? A possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus, quando está na Terra, ele tem um objetivo bem claro. Ele revoluciona a perspectiva do relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Na maioria das vezes que Jesus se referia a Deus como um pai. Isso é inédito, gente. Não é Lagoa Azul, entende? É inédito, isso não existia. É outra perspectiva, é outra realidade. Ele está se referindo a Deus como um pai. Ele pega uma das palavras mais carinhosas usadas no seio da família e ele usa essa palavra no seu relacionamento com Deus. Que palavra é essa? Abba, paizinho querido. Então Jesus, né, é legal chamar de eterno, de soberano, né? Só que Jesus chamava de Abba. Ele revoluciona. Cara, isso é revolução, gente. Para nós, assim, nem tem sentido às vezes, mas olhando o contexto, olhando a realidade, ele revolucionou a perspectiva do relacionamento que a gente tem que ter com Deus, simplesmente chamando Deus de Abba. Agora, por que ele faz isso? Porque ele tem essa intenção. A intenção de nos redimir e de demonstrar para nós o que é realmente ser filho de Deus. Sim, ele joga para a intimidade, né? Deixa mais pessoal, né? Sim. Mas como nós sabemos, toda a reza ela cai muito no formalismo. É uma questão muito de liturgia, né? Agora, todo momento que Jesus se refere, você vê o testemunho de Deus em nós. Manifesto pela sua natureza, pela natureza do seu poder, dos seus milagres. Então, por isso, fica mais fácil você entender nessa perspectiva quando Mateus ele aborda a questão de que as pessoas se admiravam do ensino do Senhor. Ele fala assim, ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Estudo talmúdico que parece divergências entre a comunidade dos discípulos de Shimai e Léo. Como que guardar o mandamento? Sim, assado. O Senhor determinava. É dessa forma. Olha o que disse os antigos. Os antigos é toda a tradição. Então, quando ele refere a Deus como Pai, faz muito mais sentido por aquilo que ele manifesta.
Mas não é só apenas palavras. Isso, a tradição pega a vida do manequim, que é uma oração antiga, se segura em qualquer. Eu acho que o nome de cor não é citado. Você vê o porquê que eles usam o manequim, eles acrescentam outras partes nessa regra. Porque Rabi aqui, quando ele clama a Deus por um milagre na chuva, e ele refere nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, acontece o milagre dele. Opa, está aí. Se a gente não ficar nas grandes repetições, então a chave mestra para qualquer essa é nós, os referidos a Deus, o Eterno, o nosso Pai e o nosso Rei. Mas isso aí é um único incidente. Você pega esse contexto. Agora, no caso de Jesus, não. A oração que ele faz diante do corpo de Lázaro, ele deixa bem claro. Olha, não estou orando aqui por minha causa, estou orando aqui por causa deles. Eles têm que ouvir. Eles têm que saber que eu estou revelando a sua natureza. Não somente a filiação, a verdadeira filiação, mas a natureza do seu caráter paterno. O fato de Jesus se dirigir a Deus como Pai vai muito mais além do que simplesmente uma nomenclatura diferente dos 70 e poucos nomes que você acaba vendo por aí. É a autentificação da filiação, da paternidade. Aí entra dentro desse contexto que a Bíblia vai descrever Jesus como unigênito, né? Então Jesus é descrito aí primeiramente como unigênito do Pai, ou seja, ele era o único filho que o Pai, de certa forma, tinha. Ele era o monogênesis, né? Que é o termo grego ali que eu estou mais familiarizado com essa perspectiva. Então depois que o homem peca e resolve por viver por si só, ele de certa forma acaba perdendo a condição na qual ele havia sido criado. Foi destituído de uma posição, de uma realidade. Ele acaba sendo, de certa forma, destituído da sua filiação. Ele entra numa condição onde ele é criatura de Deus. Ele é filho dos homens, né? Uhum. E Adãozão. É sua própria imagem, né? É uma perspectiva humana, né? E aí o que acontece? Como a Escritura chama ele de unigênito, a gente percebe que ele é o único filho que nesse momento Deus tinha, o único que tinha permanecido dentro dessa realidade, o único que tinha se mantido nesse gene. Aí o que acontece? A Bíblia diz, né, que a gente vê ali a glória como do unigênito do Pai. Ele permanecia com a glória de ser filho de Deus, ele era o unigênito, ou seja, o único filho do Pai, diferente de nós que pecamos e perdemos essa condição. Agora, qual que era o plano de Deus? O plano de Deus era enviar Jesus para revelar um mistério. Qual era o mistério? Era que Cristo em nós se transformava na esperança de retorno a essa glória, ou de retorno a essa realidade, de retorno a essa posição. Né? Então, quando Jesus se faz carne e vem para a terra, ele vem como o unigênito. Mas quando ele morre, né, depois da sua morte e ressurreição, ele deixa de ser o unigênito, ele é chamado do quê? Primogênito. Então ele deixa de ser o único para quê? Para se transformar no primeiro ou no primogênito entre muitos irmãos. Então Deus envia o Filho dele para quê? Para que nós fôssemos restaurados como filhos. Jesus é esse primogênito que é seguido por muitos irmãos. Então tem uma frase aí do Lewis que é bem conhecida que diz que o Filho de Deus se fez homem para quê? Para que o homem também pudesse agora se tornar filho de Deus. Mas agora o simples fato de saber que Jesus se entregou por nós, toma o nosso lugar, nos dá a possibilidade para tal restauração não é suficiente. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer quando a gente tem o entendimento do Evangelho. Porque lá no João 1 diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então, gente, através daquilo que nós estamos compartilhando, Jesus está se fazendo carne aqui. Né? Ele está aqui. Só que existe uma grande diferença entre ele estar aqui e ser recebido, entre ele estar aqui e não ser. Isso que eu estou partilhando com vocês tem um caráter mais simples, porque é o que a gente utiliza nas casas, quando a gente vai pregar o evangelho para as pessoas. A gente vai lá uma reunião um dia só para falar da ira.
Aí no outro dia a gente vai lá só para falar da filiação. Aí no outro dia a gente vai lá só da substituição. Para que a pessoa comece, né, a gente evangelizou ela na rua. Ou contato, um amigo, evangelizou, ele achou interessante. Aí nós começamos a pregar o evangelho. Então esse é o nosso ponto de partida. Por isso que ele também não está entrando assim em algumas questões que, né? Porque existe muito, como eu falei, a redenção é enorme. A gente vai pegar coisas simples. Mas a grande ideia é... Por isso que às vezes tem algumas aplicações, no sentido de, gente, agora Jesus está se fazendo carne aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai receber esse Cristo ou não? Né? Você vai, depois de todo esse entendimento, que ele aplaca essa ira, satisfaz essa justiça. Só que mais do que isso, cara, ele quer te fazer, né, através disso, ele abre uma oportunidade para que você se transforme em filho de Deus. Você vai perder essa oportunidade? Porque diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber, aqueles que creem no seu nome. Essa palavra poder, ela significa direito e privilégio, né? É tipo uma carteira de motorista, não é um direito de todos, só que é um privilégio de todos. Não, é um direito de todos, mas um privilégio não é de todos. Por quê? Porque para se tirar a carteira de motorista tem que ter uns 2,5 no bolso aí, porque senão você não tira. Então é direito, mas não é privilégio. Tá? É direito assegurado. Você chegou com 18 anos, você pode fazer, não interessa. Só que a questão é que isso é um direito que precisa ser acompanhado de um privilégio. Porque se você não tiver recurso, você não faz. Agora, quando Jesus diz que tem poder para nos fazer filhos de Deus, ele não tem tanto aquilo que é direito quanto aquilo que é privilégio. Então nós temos o direito e o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Né? Filhos que não nascem nem da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Né? Como é que a gente lida no Brasil, por exemplo? Nós temos aí 90% da população que diz que crê em Deus, mas não expressa com as suas vidas. Né? Eu não sei qual é o tipo de crença que tem. Né? Agora, quando a gente, de certa forma, crê em alguém, o que a gente faz? Por exemplo, eu acreditei tanto na minha esposa que eu resolvi devotar minha confiança a ela. Né? Então é mais ou menos assim. Você acreditou em Cristo, você creu em Cristo, o que você vai fazer? Você vai devotar sua confiança a Ele. Você vai viver num relacionamento de fidelidade. Né? É a ideia de que o justo, por sua fidelidade, né? Por essa relação, não por algo ambíguo, subjetivo, doutrinário, conceitual, não, mas por uma atitude, por algo que de certa forma está na vida dele. É demonstrado por suas ações no seu cotidiano. Então, fé tá relacionada a um estilo de vida. Então, se eu creio no Messias e o recebi, eu estou evidenciando isso. Como? Eu me tornei filho de Deus. E como é um filho de Deus? Um filho de Deus, ele é parecido com Jesus. Né? Então, quanto mais perto eu estou do Pai, trilhando esse caminho que é Jesus, mais parecido eu estou ficando com Ele. Ok? Então, não tem como eu receber a Cristo como propiciação, ver a Cristo como esse sacrifício que recebe a ira, ser justificado, ser perdoado, ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Não tem como receber isso, ser regenerado, ser justificado. Não tem como receber todas essas bênçãos que a expiação vai trazer para nós, sem manifestar uma realidade de que eu estou dentro disso de verdade. Que isso não é só um conceito, que isso não é só uma teoria. Como é que isso vai se tornar claro para mim? Como é que eu vou saber, puxa, esse cara está demonstrando frutos dignos de arrependimento? Há evidências na vida dele de uma genuína e verdadeira salvação, de uma genuína e verdadeira conversão. Se você for ler o diário do David Briner, você vai ver que ele ficou cabreiro com a conversão do intérprete dele. O primeiro cara a se converter foi o intérprete. E ele ficou cabreiro com a conversão dele. Ele ficava assim, puxa, mas esse cara acho que não se converteu não. Ele ficava examinando. O cara já estava dando frutos assim que você olhasse e falava, nossa, se esse cara não se converteu, nem eu me converti. E ele não, ficava ali batendo na mesma tecla. Por quê? Porque é necessário uma evidência. Tudo aquilo que é conceito precisa fazer diferença nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, de certa forma, está sendo aproveitado quando? Quando minha cabeça se encheu?
Não, está sendo aproveitado quando eu me pareço mais com Jesus. Tá? Então tudo aquilo que a gente está vendo da missão, do Cristo, do Evangelho, aqui esses aspectos redentivos, eles vão, de certa forma, tornar-se cada vez mais significativos quando? Quando você conseguir explicar ele certinho, quando você conseguir organizar suas ideias, sistematizar o pensamento. Não, quando você for cada vez mais parecido com Jesus. Porque esse é o objetivo dessa iniciativa divina. Não é só arrancar você do inferno, fazer com que você vá morar no céu. Não. Mas é Deus adotando você. É Deus fazendo com que você se torne participante da sua família. É Deus revelando para você quem é o filho dele. E revelando juntamente com esse filho o seu desejo. E qual é o seu desejo? O Pai quer ter mais filhos que sejam semelhantes, parecidos com Jesus. Então, quanto mais profundo esses conceitos forem assimilados, um maior desejo vai existir em nós de sermos parecidos com Jesus. Por quê? Porque esse é o objetivo. Isso está acontecendo por quê? Porque o Pai quer nos fazer parte da sua família. Então, sem essa compreensão, isso vai ser vazio, entendeu? Porque pode conter muito significado, mas vai ser vazio de sentido, entendeu? Porque a gente não simplesmente estuda a Bíblia para encontrar significado. A gente estuda a Bíblia para encontrar sentido, entende? É mais do que conceito, mais do que significado, mais do que, como você usou o termo, nomenclaturas, né? A doutrinas, a aplicação, a expiação, mais do que isso. Não é para termos as definições corretas, não, mas é para termos o sentido certo. É para sabermos é aqui que nós vamos. É nessa pegada. É cumprirmos com esse objetivo, com esse propósito, com esse desejo, com essa realidade. Por isso que estudar, ver tudo isso aí, de certa forma, né, vocês são uma igreja bem inclinada ao ensino, né? Por isso que estudar e viver tudo isso, por exemplo, sem viver as disciplinas espirituais, sem ter os deveres do coração, sem... Aí já era, mano, não vale nada, né? Não tem sentido. Mas agora quando nós, de certa forma, estamos ali entendendo, crescendo nos nossos conceitos, no nosso entendimento, e isso vai nos levando a um lugar onde a gente está se conformando ao Filho. Ah, mano, aí tragam mais livros para nós. Né, Michael? Tragam mais livros para mim. Eu preciso desse. Né? Porque aí vai ser a diferença, né, do conhecimento que incha e do conhecimento que transforma. Porque o Pai quer proporcionar não conhecimento que enche, né? Tipo, você viu como eu sou um cara esclarecido, né? Você viu como eu prego, como eu... Não, cara. Isso aí é balela. Agora, outras pessoas falando, agora você viu como ele tá mudado, né? Tá mudado esse irmão. O que aconteceu com ele? Pois é, começou a estudar a Bíblia. Começou a entender a Escritura. Começou a se conformar ao Cristo. Esse é o objetivo, né? E essa é a grande intenção. Amém, irmãos?